Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui à Família Conquiste Seus Sonhos. Eu sou o professor Heitor Grilo e estou aqui para te ajudar nessa aula sobre sintaxe. Olha, eu sei que de repente é uma aula que causa muita dificuldade a muitas pessoas, mas eu vou ser muito direto e vou ser muito cirúrgico nessa aula. O que eu vou fazer? Falar justamente aquilo que cai nas principais bancas, no sua prova de concurso, justamente indo direto nas formas que você tem que acertar as questões. Não quero que você vire um professor de português, tá? E também não estou aqui para ficar me exibindo através das orações, não é nada disso. A aula aqui tem uma justificativa de existir. É fazer você olhar para a questão, acertar e ser aprovado e realizar o teu sonho, tá bom? Obviamente, por esse tipo de aula, a partir daqui, né, ele tem já um grau de dificuldade, é onde a sua principal concorrência vai existir. Tem que ser muito sincero. Ou seja, se você está aqui, se você está persistindo, se você vai fazer a continuidade aqui do processo educacional, você não vai ser que nem os outros, ou seja, você se destaca nestas aulas. O que a gente viu até agora, você tem que acertar, é obrigatório, senão você nem entra na briga, tá? Sendo muito sincero, mas a aula de sintaxe, essa é uma aula que a maioria pula, esquece, não quer ver, e aí se você estudar, adivinha, sabe aqueles pontos a mais, aquilo que faz você estar dentro das vagas, ou então ser chamado primeiro do que os outros? Tá aqui, tá bom? Então vem comigo, eu vou te explicar e fica descansado, tá? Que esse tipo de aula não vai ser chato comigo. Vou fazer o meu melhor e espero que você goste. Então vamos começar. Bom, pessoal, é o seguinte. Para a gente entender um pouquinho, a gente já viu, né, que toda análise, todo estudo da gramática que a gente tem é dividido em três grandes áreas. A gente falou que era morfologia, sintaxe, que é a aula de hoje, e também a semântica. Semântica, a gente vai ver o sentido das palavras, tudo mais para frente. Morfologia, a gente já viu, que era aquelas classes gramaticais, e a gente via as palavras de maneira isolada. Então a gente pegava uma palavra e falava, isso aqui é um substantivo, ele é concreto, ele legal? Depois pegava outra, isso aqui é um numeral, não sei o que, cardinal, beleza. A gente viu isoladamente as palavras. Agora a conversa é outra. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a frase, vai olhar para essa frase e vai entender a ligação entre elas. Então, a gente não vai pegar uma palavra solta, não, a gente tem que ver o contexto. Tá? A gente não quer falar do sentido aqui, presta atenção, mas a ordem que elas estão. Por que uma palavra vem nessa sequência? Por que a gente não inverte? E se inverter, será que vai mudar alguma coisa? Vamos conversar. É por isso que existe aqui a sintaxe. Ó, para começo de conversa, a gente tem que entender uma coisa. O que é sujeito e o que é predicado. Então, por quê? Porque só existe os dois, tá? Então fica descansado. Quando a gente for analisar a sintaxe, a gente vai pegar uma frase aleatória, qualquer uma, e eu vou te falar, separe sujeito do predicado. Então, vai ter uma coisa ou vai ter outra. Eu vou começar falando do sujeito, mas entenda uma coisa, tudo aquilo que não é sujeito só pode ser o quê? Beleza? Predicado, você já matou. É isso, tá bom? Fica descansado que em cima disso a gente vai trabalhar outros conceitos. Mas você já guardando essa informação, quando a gente chegar lá no predicado vai ser facílimo. Então fica descansado. O que não for sujeito é predicado e vamos embora. Heitor, sujeito. Vamos lá, me explica isso aí. Calma. Existem algumas características que o sujeito pode ser, tá? E eu vou te explicar o que é o sujeito dentro delas. Vamos começar com o sujeito mais básico, que é o sujeito simples. Tem 5, tá? Se você quiser anotar aí no seu caderno, tem 5 tipos. Mas o primeiro deles é o simples, porque ele é simples, né? O nome já diz. Então vamos lá. É quando a gente tem um núcleo. Eu já vou te explicar o que é isso. Mas ó, olha esse exemplo. O homem estuda para concursos. Legal? Dica do professor Heitor. Não importa o contexto, não importa absolutamente nada. Você está falando de sintaxe? Você vai parar, vai olhar para a frase e vai descobrir o verbo. Ah, então, mas nem está perguntando. Vai por mim. Vai onde está o verbo, circula o verbo. Ah, então, mas eu nem sei se eu preciso saber. Faça isso. Pessoal, aqui não tem ponto para onde correr. Porque baseado nisso, você vai eliminar, sem brincadeira, uns 80% dos erros que os principais concurseiros fazem na hora de tentar acertar a questão, tá? Então, vai por mim, marca. Heitor,
Olha para a frase. Como é que eu descubro o verbo? Então vamos ver. O homem estuda para concurso. Qual é a ação que está acontecendo nesse caso? O homem é uma ação? Não, um homem é um homem, uma pessoa, tá? Estuda. Quando você pega alguma coisa e começa a estudar, um livro, um caderno. Opa, estou fazendo uma ação. Então, estuda é um verbo. Circula e escreve ali pequenininho no seu caderno. Verbo. Só guarda aí, circulou o verbo, deixa ali. E aí você vai olhar para a frase. Presta atenção. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Você vai olhar para o seu verbo e vai falar: quem faz esta ação? Olha para a frase. O homem estuda para concursos. A grande pergunta é: quem estuda? Olha para a frase antes de responder, não chuta. Ah, mas é fácil. Olha para a frase inteira e responda. Quem está fazendo a ação de estudar? Ah, Heitor, são os concursos que estão estudando? Não, concurso não estuda, concurso é estudado. Quem estuda é quem? O homem. Para. Olha para a frase. Eu não falei homem, falei o homem. Tudo aquilo que minha frase está respondendo é o meu sujeito. Tá bom? Cuidado. O que é o meu sujeito? É quem está fazendo a ação. Legal? Então, o homem. Por quê? O homem está respondendo quem estuda. Eu não falei homem. Então, primeiro, qual o grande erro que a galera comete? Achar o sujeito errado. Ah, não, estudo é sujeito, concurso é sujeito. Não, pessoal, olha, por isso que eu falei. Acha o verbo. Achou o verbo, pergunta quem está fazendo aquela ação. Ah, Heitor, o homem. Então, marca o homem. O homem é sujeito. Tá bom? Todo o resto que sobrou e que não é sujeito, a gente já sabe que é predicado. Então, já não estamos estudando predicado, mas já vou falar. Estuda para concurso é predicado. Falei, pronto, acabou. Tá? Mas você não precisa saber isso agora. Vamos focar só no sujeito. Segundo grande erro que a galera comete: esquecer o resto que está ali do sujeito. Então, vai marcar o sujeito, só marca homem, por exemplo. Não, vou repetir. Tudo aquilo que minha frase está explícita ali e ela está respondendo é o meu sujeito. Então, nesse caso, o homem, tá? Ó, para sua prova, esse é o principal caso que está caindo, tá? Sujeito simples, vai localizar na frase, ali no seu texto, porque eles geralmente trabalham com referenciação de textos, então você tem que achar no texto. Esse é o principal caso. Então, se você souber o que eu estou falando agora, acabou, tá? Outra coisa. O homem, então, o homem é todo o meu sujeito, tá? Se fosse um homem também, enfim, tudo que tivesse escrito. Legal? Legal. Terceira coisa, que às vezes eles estão perguntando, a galera fica desesperada. Heitor, quantos núcleos tem essa frase? Olha, pessoal, o que você vai fazer? Você vai olhar para o verbo e vai ver quantas... quem é que fez a ação do meu verbo? O homem. Quantos substantivos nós temos? Um só. O homem. Homem, a palavra homem. Tá? O o é um artigo masculino singular e homem é um substantivo masculino singular. Portanto, homem é uma palavrinha só, tá? Nesse caso, é só um núcleo. Então, na verdade, quando eles estão perguntando quantos núcleos, são quantos substantivos. Só que eles não querem usar esse nome, tá bom? Quando você vai vendo composto, você vai achar tão fácil que você vai entender o que é isso. Olha só, o composto, sujeito composto de baixo. Qual que é a diferença por de cima? É a mesma coisa, só que vai ter mais de um núcleo. Só isso, Heitor, só isso. Então vamos lá. Heitor e Bárbara vão ao cinema. Legal? Qual que é o verbo? Vão. O a, você já sabe, né? Que o a é uma proposição ou é o artigo junto os dois ao, né? E o cinema é um substantivo. Legal. Quem é que faz a ação de ir? É o cinema? Não. O Heitor e a Bárbara. Heitor e Bárbara. Concorda comigo? Ou seja, tudo isso é o meu sujeito. E como é que a gente vai classificar esse sujeito? Sujeito composto. Por quê? Eu tenho dois substantivos. Opa, dois núcleos, tá? No caso, Heitor, que indica uma pessoa, e Bárbara, que indica outra. Concorda comigo que são pessoas diferentes? Não é verdade? Então, eu tenho dois núcleos. Se fosse Heitor, Bárbara e Mariazinha vão ao cinema, seriam quantos?
3 núcleos. Heitor, Bárbara e a Mariazinha. Entendeu? Simples assim. Composto mais de um núcleo, mais de um substantivo. Só um detalhe que às vezes as pessoas podem até confundir. Você tem que fazer essa análise. Veja, a análise ela é sempre em cima de um verbo. Tá bom? Então, se tivesse 2 verbos, aí era outra coisa. Mas a ideia do composto, jeito composto, não é continua com um verbo, tá? Só para você não cair em nenhuma pegadinha aí de prova. Terceiro, sujeito oculto. Também não é difícil. Ele não vai estar escrito, mas você tem certeza quem fez a ação. Pô, Heitor, como é que eu vou ter certeza se não está escrito? Olha a frase, você vai ver. Falou com o vizinho. Te pergunto, quem fez a ação de falar? Olha o verbo. Qual que é o verbo? Falou. Quem que falou? Heitor, não sei, é ele. Você acabou de responder. Ele. É como se existisse a palavra ele ali, tá? Geralmente, pessoal, uma dica para você achar o sujeito oculto. Lembra aqueles pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles? Então, eles que tem que entrar aqui, tá? Um deles. Se encaixou, olha para quem fez a ação. Você não localiza na frase. Tenta encaixar um pronome pessoal do caso reto. Encaixou? Beleza, sujeito oculto, tá? Ele não está escrito, mas a gente consegue determinar. Você sabe quem é que fez a ação. Ele falou com o vizinho. Ah, Heitor, quem é ele? Aí, sei lá, é com quem escreveu a frase. Aí já não é comigo, eu só faço análise gramatical. Então, quem falou com o vizinho? Quem fez a ação de falar? Ele, tá bom? Falou é verbo. E aí você indica quem fez a ação. Ele, coloca ali. Pode até escrever, tá? Antes do falou, você coloca ali pequenininho, escreve ele, põe entre parênteses. E aí você entende o contexto. E aí, se de repente a pergunta vier perguntando, olha, qual que é o sujeito dessa frase? Opa, é ele. Não está escrito, mas eu sei. Sujeito oculto. Não está escrito, mas eu consigo substituir por um pronome pessoal no caso reto. Legal? Fica descansado. Já está acabando. Pessoal, a gente está vendo todo o sujeito. Tudo aquilo que você aprendeu na escola durante anos. Poucos minutos, tá vendo? Tudo aqui. Tá acabando. Sujeito indeterminado. Aí, pessoal, não tem conversa mesmo. A gente não faz a mínima ideia, nem colocando o pronome pessoal no caso reto, a gente não consegue se referenciar aí quem é que fez aquela ação. Doutor, sério? Dá para fazer isso na grama? Claro que dá. Olha só, terceira pessoa no plural. Eu viro para você e falo, olha, disseram mal de você. Quem é que disse? Não faço a mínima ideia. Na verdade, eu sei, né? Mas talvez eu não queira falar. Só uma curiosidade. Quando que o autor do texto ele vai querer colocar um sujeito indeterminado? É quando eu não quero falar quem é que fez a ação. Às vezes pode ser inteligente não falar quem fez a ação. Às vezes eu não quero mesmo contar. Às vezes eu quero espalhar uma fake news e não quero dar uma fonte porque ela não existe. Tá vendo como que só pode trabalhar isso de diferentes formas? Pois é. Então, geralmente pode ser na terceira pessoa do plural. Olha, disseram. Heitor, e terceira pessoa do singular? Pode. Para verbos intransitivos, verbo transitivo indireto e verbo de ligação. Heitor, o que é isso? Eu vou chegar lá. Mas confia em mim, daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma tabela e tudo vai fazer sentido na tua vida, tá? Mas eu quero que por enquanto que você anote isso. A grande dica, vai ter o C depois, tá? Junto ali para fazer essa ligação. Então precisa-se, vende-se, tá bom? Então vai ter sempre ali terceira pessoa do singular mais o C, tá? São esses casos. Além disso, ainda dentro do sujeito, lembra que eu falei que eram 5? Falei 4, falta 1, matemática. São os inexistentes. Heitor, tem como não ter sujeito? Tem. E eu vou te dar 3 grandes exemplos que tem caído na sua prova. Primeiro, o verbo haver. Veja, indica uma ação, né? Mas ele é um verbo impessoal. Então, havia problemas. Quem fez a ação de haver? É até estranho falar, né? Tá vendo? Não consegue achar. Legal, né? Eu acho legal. Verbo haver, fazer e ir como tempo transcorrido. Por exemplo, faz 5 anos. Ele olha para aquela frase. Quem é que faz a ação de fazer 5 anos? É Deus, a natureza? Não sei. Não dá para determinar. Então, é inexistente mesmo, tá?
Nessa aqui não tem pra onde correr. E aquele que o pessoal mais acerta dos três, que é são fenômenos da natureza. Choveu em Coimbra, por exemplo. Quem fez a ação de chover? Vai saber. Boa pergunta, né? Quem fez a natureza? Não sei. Então a gramática resolveu colocar nesse campinho chamado sujeito inexistente. A gente não faz a mais pálida ideia, tá bom? Quem fez a ação e coloca tudo ali, tá? Então é assim que funciona. Tor, acabamos de ver tudo que é sujeito, não é? E o que não é sujeito? Predicado. Acabou. Fim da história. Pois é. Tudo aquilo que não é sujeito é predicado. Acabou a aula? Não, calma. Dentro do predicado a gente tem que conversar. Entre eles, você tem que entender que existem algumas classificações de predicado, tá? 3 delas. E isso aqui, pessoal, é onde o pessoal sabe menos. Então, a partir daqui, se você está aqui nessa aula, pessoal, você já está num passo que você nem imagina. Você já está muito à frente da sua concorrência. Continua, tá? Vai por mim. Então, vamos lá. Você já sabe o que é sujeito. Você sabe das 5 características. E agora, você vai no predicado. Heitor, dá para classificar também predicado? Assim que a gente teve as 5 classificações? Dá. 3 delas. E o predicado ele é bem fácil de você classificar. Por quê? Se for verbo, a gente chama de predicado, nominal, ele vai ter um verbo de ligação. Lembra verbo de ligação? Que a gente, se papel ficou à toa? Lembra disso que a gente fez aquela tabela? Por isso que eu pedi para você anotar naquela aula. Você decora aquela frase, vê as iniciais e por isso você sabe quais são os verbos de ligação. Então, se meu predicado ele tem um verbo de ligação e completa ali com uma característica, a gente chama isso de predicado nominal. Então, ele estava feliz. Qual que é o verbo? Estava. Qual que é o meu sujeito? Ele que fez a ação de estar feliz. Concorda comigo? Beleza. Estava feliz. Estava é um verbo de ligação. Opa! Então, estava feliz, a gente vai chamar de predicado nominal. Só isso, Heitor. Só porque tem um verbo de ligação, a gente classifica isso. É isso. Tá bom? Por quê? Só porque a sua prova não está vindo perguntando isso. Mas eu vou te falar, só porque você quiser saber. Ele está dando uma caracterização ao meu sujeito, né? Então, o meu predicado, ele está muito mais próximo às caracterizações específicas do meu sujeito. Então, só por isso que a gente chama de predicado nominal. Mas as minhas características podem estar mais próximas à minha ação. Essa segunda parte é aquela que mais cai, tá? Disparado. Que é o seguinte, que a gente vai chamar de predicado verbal. Essa, inclusive em termos proporcionais na gramática, essa aqui é muito mais que mais tem. Por quê? Todos os outros verbos que não são os verbos de ligação se encaixam aqui. Qualquer verbo, tá? Amar, falar, correr, caminhar, enfim, qualquer verbo que não é verbo de ligação, a gente encaixa como verbo nocional. O pessoal faz mais de 20 anos que eu dou aula, até hoje eu tenho dificuldade de falar essa palavra, nocional. Tem que sempre olhar para essa tabelinha aqui, porque nocional, eu tenho até hoje dificuldade de falar. Bom, por exemplo, João saiu de férias. Heitor, qual que é o verbo? Saiu. Olha para ver, quem é que fez a ação de sair? João, sujeito. O que é predicado? Saiu de férias. Classifica para mim esse predicado agora. Opa, é verbo de ligação? Não, então não é predicado nominal. Então, só pode ser verbal. Por quê? Porque eu tenho um verbo nocional que não é um verbo de ligação. Só isso. E aí você vai chamar saiu de férias de predicado verbal. Ponto. Tá bom? Se não é... Por isso que eu falei, lembra que eu falei lá atrás? Decora que é verbo de ligação, porque aí você já classifica. Pô, Heitor, então é fácil, predicado. Ou, se tem verbo de ligação, é nominal. Porque é um verbo de ligação. Se não tem, é um verbo nocional, ou seja, um predicado verbal. Simples, tá? Não é difícil. Heitor, pode ter os dois? Pode. Quando? Quando eu tenho um verbo nocional mais um predicativo do sujeito. Então, por exemplo, olha só. Meu amigo nasceu triste. Olha pro verbo. Qual que é o verbo? Fala para mim. Nasceu. Só que quem fez a ação de nascer? Presta atenção. Meu amigo. Cuidado, hein? Não é amigo. Quem fez a ação de nascer é o meu amigo. É tudo isso. Então, meu amigo. Então, tudo isso circula e marca lá. Sujeito. O que é predicado? Nasceu triste.
pausa. Toda vez que está dando uma caracterização do meu sujeito, eu tenho que chamar de nominal. Pô, Heitor, mas não é um verbo de ligação. Pois é, esse que é o problemão. Eu estou me referenciando a uma caracterização do meu sujeito, só que eu não estou usando o verbo de ligação. Poxa, Heitor, e nesses casos? Presta atenção. Toda vez que eu estou dando uma caracterização ao meu sujeito, mas eu estou usando um verbo nocional, eu vou falar que é os dois. É um predicado verbo nominal. Tá bom? Simplesmente porque eu estou usando o predicativo do sujeito, ou seja, a caracterização do meu sujeito, ou seja, não posso deixar de chamar de nominal. Só que eu não estou usando verbo de ligação, estou usando um verbo nocional, de ação, um verbo comum. Ou seja, tem que chamar de verbal também. Então, verbo nominal. Simplesmente assim. Tá? Então, você chama dos dois? É predicado, verbo nominal. Então, tudo aqui lá. Nasceu triste. É um verbo. Predicado, verbo nominal. Legal? Quando você vai pela lógica, você não tem erro. Heitor, além disso, de tudo isso que você falou, tem algumas características que a gente pode trabalhar? Tem. Tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, de sujeito e predicado, são caracterizações obrigatórias que vai ter em toda a frase. Agora, às vezes, anota aí, às vezes, pode aparecer algumas coisas que não são caracterizações obrigatórias. Ou em outros casos, a gente depende do contexto da frase, se ela vai existir ou não. Mas tudo que eu falei para vocês até então, sempre vai ter em todas elas. Agora eu vou falar de algumas partes. Olha a frase. Da Amélia, eu gostei. Respira e vem comigo. O que você tem que entender aqui? Para começo de conversa, né, você tem que fazer a separação. Primeiro, qual que é o verbo? Pausa, olha e vê. Quem é que fez a ação? Qual que é a ação? Gostei, tá bom? Gostei. É um verbo. Legal? Circula e escreve verbo. Se você já quiser saber, é um verbo transitivo indireto. Quem é que fez a ação de gostar? Vai por etapas, não pula. Olha, eu gostei. Quem fez a ação de gostar fui eu. Ou seja, não foi a Amélia que gostei. A Amélia é de quem eu gostei. Ou seja, o eu é o meu sujeito. Tá bom? Heitor, o que sobrou? Sobrou o meu predicado. Gostei da Amélia. Veja. O que é predicado? É o que não é sujeito. Ou seja, se só o eu que é sujeito, todo o resto é predicado. Heitor, mas o gostei tá depois e da Amélia tá antes. E daí? Não precisa o sujeito estar no comecinho. Tá vendo por que eu te falei de você fazer etapa por etapa? Então cuidado com isso, tá? Agora é o seguinte, o contexto já me fala isso. Toda vez que você olhar para o seu predicado, eu quero que você olhe uma coisa. Se ele tem uma preposição ou não metida, escondida ali no meio, tá bom? Porque é o seguinte, existe uma coisa na matemática, na língua portuguesa que é quase matemática, chamada de objeto. Escreve, tatua no braço, tatua aí na perna. O que é o meu objeto? É o meu predicado sem o verbo. Anota isso no seu caderno, confia no que eu estou falando. O que é meu objeto? É o meu predicado sem o verbo. Repete para mim. O que é meu objeto? É o meu predicado sem... Eu vou falar tantas vezes que você vai certamente decorar isso tudo. Fica descansado. Mas, você já sabe o que é predicado. Tirei meu verbo. Lembra, o verbo faz parte do predicado, concorda comigo? E se eu tirar o verbo? O que sobrou é o objeto. Legal? Só que você vai entender daqui a pouco que a gente separa em dois tipos de objeto. Objeto direto e objeto indireto. Heitor, tá nisso? Mas é só até aí, fica descansado. O que é o meu objeto direto? É direto, pessoal. É quando eu não tenho nenhuma preposição. Lembra que eu falei lá atrás para vocês? Se tiver uma preposição
escondido ou não, tá? A gente vai chamar de indireto, porque demora até chegar meu verbo, que tem uma preposição ali no meio, tá? Então, vai ter. Então, objeto direto, não vou ter preposição. Então, o que é objeto mesmo? Já esqueci. É meu predicado sem o verbo. Legal? O que é objeto? Meu predicado sem o verbo. Já decorou. Tem preposição ou não tem? Olha para ele. Se não tiver preposição, ele é direto, ele é mais rápido. Eu chego no meu verbo, eu chego na minha completude, ou seja, é objeto direto, não tem preposição. Heitor, tem preposição. Ih, demora mais, a frase está maior. Então, objeto indireto. Legal? Vai ter a preposição. Olha essa frase. Preciso de grana. Tá? Quem é... Bom, vamos direto já no predicado, né? Qual que é o meu predicado? Preciso de grana. Legal. Qual que é o meu objeto? Pega o predicado e tira o verbo. Então, preciso de grana, arranca o preciso. Ficou de grana. De grana é o meu objeto. E aí eu te pergunto, análise até aqui, pessoal? Análise até aqui? O meu objeto, ele é direto ou indireto? Não sei, tem preposição ou não? Não sei. Você lembra da lista? Ante, após, até, com, contra, de. Opa, de é preposição. Tem preposição, objeto indireto. Em sua prova, vim te perguntar. Vai circular o de grana e vai falar, ele é direto ou indireto? E aí você tem que falar que é objeto indireto. Ufa, eu sei que é muita coisa, pessoal, mas não tem jeito, tá? A gente tem que ir fazendo isso, tá? E eu vou explicando todos esses conceitos para vocês ao longo também do desenvolvimento das aulas, dos exercícios e tudo mais. Mais um detalhe. Depois que você localizar esse objeto, você vai voltar para o verbo. E o verbo vai ter uma última classificação. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Mas você tem que entender este processo, esta análise. Além disso, eu sei que eu já expliquei o que era um complemento nominal, tá? Mas é quando eu dou características ali, ó, quando eu complemento com alguma preposição, juntamente, né, com o meu nome, por isso que é nominal e não o verbo, senão seria verbal. Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, por isso que lá a gente vai explicar e a gente conversa bastante. Essa é a tabela deliciosa que eu queria te mostrar. Heitor, o que são essas siglas, pelo amor de Deus? Você vai gostar de saber isso. VTD é verbo transitivo direto. VTI é verbo transitivo indireto. Eu sei que é difícil, mas quando eu te explicar, você fala, é óbvio. VTDI, verbo transitivo direto ou indireto. E indireto. E VI, verbo intransitivo. Vai ter vários exemplos na aula sobre isso. Mas vamos lá. Se na nossa frase a gente viu que era circulou o verbo, olhou para ele, quem fez a ação? Tirou o sujeito, o que sobrou é predicado. Peguei meu predicado, arranquei fora meu verbo. Sobrou o quê? Objeto. Legal? Eu vou olhar para ele e vou ver, tem preposição ou não? Se tiver preposição, objeto indireto. E se não tiver preposição, objeto direto. Até aqui, alguma dúvida? Não. Legal. Só que, você vai fazer agora o último passo. Se eu classifiquei como objeto direto, o meu verbo eu vou chamar de verbo transitivo direto. Se o objeto é direto, o meu verbo é direto também. Óbvio, pela lógica, concorda comigo? Se o meu objeto é indireto, o meu verbo é transitivo indireto também. Se um é de, o outro é VTD. Se um é objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. E se o meu objeto é indireto, o meu verbo é classificado como verbo transitivo indireto. Tá bom? Ufa! Agora, na hora de eu analisar um objeto, às vezes eu posso ter uma expressão que tem a preposição e a outra não.
Se eu tiver os dois casos ao mesmo tempo na minha frase, aí eu vou chamar objeto direto e indireto, porque tem os dois. E aí o meu verbo, como só tem um verbo, a gente chama tudo de uma coisa só, verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Então, se depois do meu verbo não tiver absolutamente nada, aí não dá para classificar o que é nada, mas dá para classificar o meu verbo que ele existe. Sempre vai ter um verbo, tá? Senão não vai ter uma oração para analisar. Mas o depois pode não ter. Por exemplo, ele amou. Legal, ele amou. Qual que é o verbo? Amou. Quem que fez a ação? Ele. Ele é o meu sujeito. O que é meu predicado? Amou. Tira o verbo amou. Qual que é o meu objeto? Não tem, porque depois do amou não tem nada. Opa, então amou nesse caso é um verbo intransitivo. Tá bom? Porque não tem nada depois. Porque só o amor ele já completa tudo. Ah, gostou dessa, hein? Pois é, Heitor também. Aqui a gente tem várias vertentes. Deu para entender? É até aqui que vai, pessoal. Aproveita, você está na modalidade online, veja essa explicação várias vezes, mas você tem que entender toda a linha de raciocínio. Você entendeu? Você tem que entender o que é preposição, você tem que entender o que é artigo, entender a classe morfológica para vir para sintaxe, para entender o que é verbo, para depois entender o que é sujeito, para depois entender as classificações de predicado, para entender o objeto, para depois ver os verbos. Não adianta, você tem que seguir essa lógica, senão você vai ter dificuldade. Por isso que a língua portuguesa são etapas, mas também vamos falar a verdade. É só até aqui. Heitor, tem algumas exceções aqui? Tem, às vezes aparece na frase e não é sempre que as provas pedem, tá? Mas caso caia na sua prova, eu vou colocar aqui porque gosto de seguir pela lógica, tá? Tudo que eu falei para vocês até aqui, pessoal, você consegue responder 99% de todo o processo da sintaxe, tá? Todo. Agora, às vezes pode cair um desses termos acessórios. Heitor, o que é? Justamente são elementos que vão estar auxiliando na sua frase. Eu vou te explicar rapidamente, aqui não tem grandes dúvidas, a maioria também sabe, é bem facinho. Vamos lá, adjunto, adnominal e adverbial. Adjunto adnominal, a gente vai ter que ter alguma palavra que vai ligar que é o nome, tá? O que é o nome? É o meu núcleo. Então, os alunos serão aprovados. Quem que vai ser aprovado? Os alunos. Entre os e os alunos, qual que é a palavra mais essencial? Fala para mim. Só falo para você, alunos serão aprovados. Você entende? Entende. E se eu vir para você e falo, os serão aprovados. Os quem, Heitor? O que você está falando? Você está bem, Heitor? Teve um problema? Não. Concorda comigo? Alunos é mais importante. Então, o que a gente faz? Na sintaxe, a gente não está vendo substantivo, artigo, verbo, pronome, porque isso é na morfologia. Sintaxe, ele vai pegar o elemento da frase e vai falar, bom, o que está dando uma ideia para o meu principal nome, ou seja, para o meu principal núcleo? Meu sujeito é a palavrinha os. Então, o os, ele entra como um termo acessório, ele está auxiliando. Então, por que ele é um termo acessório? Ele é tão relevante assim? Ué, claro que é. E se fosse uns alunos serão aprovados? Uns quaisquer. Lembra? Por isso que eu comecei lá atrás falando de artigo. O que é definido e indefinido? Justamente por isso. Quando eu virei para você e falo os alunos, opa, estou especificando, estou determinando, estou falando mais ou menos quais são, tá? Eu já tenho algumas caracterizações que estão embutidas aqui no meio desse os. A gente já teve essa conversa. Então, os, nesse caso, é um adjunto adnominal. Adjunto, junto, olha o nome. Tá, junto o quê? Junto a um nome. Junto, adjunto, adnominal. Ad é grudado, junto a um nome, grudado num nome. No caso, o núcleo, alunos. Ou seja, o termo os é um exemplo disso. Outro exemplo clássico. Aluno estudioso é aprovado. Quem que é aprovado? O aluno estudioso. Aluno estudioso. Não tem um o aqui, desculpa, eu errei. Aluno estudioso. Legal. Daqui, qual a palavra mais essencial? Aluno. O que está completando caracterização desse aluno? Estudioso. Então, estudioso, adjunto adnominal. Está junto ao nome, ao principal elemento do meu núcleo. Viu? Tranquilo.
Então, se cair um adjunto adverbial, eu acho que a maioria nem erra. Adjunto adverbial. Vai dar uma caracterização não ao nome, ao verbo. Repara uma coisa. Língua portuguesa, né? Ou você está dando importância ao nome, ou você está dando importância ao verbo. É sempre os dois. Então, vamos lá. Adjunto adverbial. Adverbial está junto ao verbo. Então, os povos antigos trabalhavam mais. Trabalhavam o quê? Mais, menos, podia ser várias coisas, não é? Então, quando eu falo mais, eu estou dando uma caracterização ao meu verbo trabalhar. No caso, está conjugado, por isso trabalhavam, né? Porque tem que concordar, mas isso a gente já conversou. Eu li vários livros durante as férias. Durante as férias também está caracterizando o momento em que os livros foram lidos. Então, ele está caracterizando, não são os livros. São os livros que estão tirando férias, mas sim o hábito da leitura. Ou seja, está valorizando o meu verbo, está dando características ao meu verbo. Então, adjunto adverbial. Não necessariamente está grudado no verbo, tá? Então, fica atento nisso. Sempre vai olhar para aquela expressão e falar, durante as férias. Os livros são durante as férias? Oi, não faz nem sentido isso que você disse. Então, li durante as férias. Então, vários livros foram lidos, tá bom? Você tem ali, tem que sempre ver o contexto da frase. Então, cuidado, né? Só porque tá perto, não vai cair nesse erro, tá? Geralmente, lembra que a gente viu lá atrás os advérbios nas classes morfológicas? Adjunto adverbial geralmente é um advérbio. Mas aqui a gente não está falando de morfologia sem de sintaxe, por isso que tem outro nome. Só isso. E, Heitor, a gente pode, inclusive, classificar? Sim, pode. Inclusive, a classificação é literalmente a mesma dos advérbios, por isso que é adjunto adverbial. Então, lugar, modo, meio, causa, instrumento, tudo aquilo que a gente aprendeu, pode entrar aqui no jogo, mas dificilmente sua prova entra. Mas se entrar, se você sabe lá na morfologia, você mata aqui a questão. Então, nem tem por que eles perguntarem. Aposto. Aposto é bem legal. É quando a gente tem uma expressão no meio da frase, geralmente, onde vai esclarecer, dar alguma característica ao meu sujeito. Por exemplo, se eu viro para você e falo, José falhou. Quem é que falhou? José. José é o sujeito. Legal? Legal. Só que eu quero dar mais detalhes para o meu sujeito. Ou seja, entre o meu sujeito e o verbo, eu vou dar alguma caracterização para falar um pouquinho mais desse sujeito. Eu vou me aprofundar. Então, José, o homem mais belo, ou então o homem mais inteligente, ou então o salvador da terra, enfim, qualquer caracterização que você quiser. Eu estou especificando, estou dando mais detalhes sobre quem? Sobre o meu sujeito, no caso José. Ou seja, esta expressão que está ali geralmente entre o sujeito e o verbo, está especificando, esclarecendo, dando mais detalhes ao meu sujeito. O nome disso é aposto, tá? E aí tem vários exemplos que a gente podia colocar, mas é geralmente assim. Dica: geralmente ele vem entre vírgulas e está entre o sujeito e o verbo, tá bom? Nem sempre. Outra coisa, se você arrancar, lembra que é um termo acessório? Ou seja, a compreensão básica, a básica da minha frase na sintaxe, quando eu arranco o aposto, você entende. Então, se eu viro para você e falo, José falhou, você entendeu a principal ideia. Por quê? Porque o elemento do aposto, ele é um acessório. Ele tá, óbvio, se eu tenho o meu acessório, tá mais completo, tá mais robusto para o meu entendimento. Agora, se você arrancar fora, você ainda entende mais ou menos a ideia, tá? A ideia ela não pode se perder. Senão, a gente não está falando de aposto. Legal? Aposto ele tem essa caracterização. Além disso, vocativo é quando você chama algo ou alguém. Cuidado, porque às vezes as pessoas até me confundem com o sujeito. Por isso que eu falo para você fazer etapa com etapa. Não cai na velha pegadinha. Mas o vocativo nada mais é do que um chamamento. Imagina que você está chamando alguém. Ó, Maria, vem aqui. Ó, João, imagina que você está falando com alguém muito distante, é isso. Ó, Mar, por que não me levas? Entendeu? A expressão, para quem você está chamando, a gente chama de vocativo. Vocativo, você está vocalizando algo, chamando. Vem, minha amiga, vocativo, tá bom? Ó, Maria, vem aqui. Ó, Maria, vocativo. Então, chamamento simples, direto, sem dificuldade. E o predicativo do objeto,
que está aqui justamente para você não esquecer. Chamam é o verbo. Torcedores chamam Ronaldo de pipoqueiro. Qual que é o meu sujeito? Torcedores. Qual que é o meu predicado? Chama Ronaldo de pipoqueiro. Legal. Qual que é o meu objeto? É o que não é verbo. Tira chamam, vai ficar Ronaldo de pipoqueiro. Só que de pipoqueiro, pessoal, presta uma atenção. Ele está caracterizando o quê? O próprio Ronaldo. Portanto, ele está dando características, uma opinião, uma qualidade que pode ser boa, mas não importa, mas especificamente do meu objeto. Ou seja, predicativo do objeto, porque está falando do objeto em si, não é do sujeito, não é do verbo, ok? Só sobrou o objeto. Se não é o sujeito, não é o verbo, só pode ser caracterização do objeto, portanto, predicativo do objeto. Respira e vamos continuar. Bebe uma aguinha, se quiser pausa o vídeo, tá? Porque agora a gente vai vai continuar nesse campo de análise, tá bom? Se você tem um sonho, pessoal, você tem que correr atrás. E você só vai fazer isso. Se fosse fácil, ia todo mundo passar, né? Então tem que ser, tá? Vamos lá. Agora a gente vai entrar na sintaxe do período composto. Então, como assim? Respira e vem. Posso ter um verbo na minha frase? Posso, é o que a gente está vendo, né? Até agora. Então, eu gosto de português. Qual que é o verbo? Gosto. Legal? Se gosto é um verbo, eu é o sujeito, todo o resto, gosto de português, predicado. Legal, bacana. Quantos verbos eu tenho? Um verbo. Se eu tenho um verbo, eu vou chamar de período simples. Agora, às vezes eu faço mais de uma ação, né? Só que presta atenção. Eu posso fazer duas ações, posso fazer três, enfim, posso fazer várias coisas. Eu estudo, eu viajo, eu trabalho, posso fazer várias coisas, né? Só que eu posso só eu fazer. Nesse caso, lembra lá atrás que a gente viu várias pessoas que participavam de uma mesma ação? Aqui está o quê? Ao contrário. Aqui tem apenas uma pessoa fazendo várias ações, tá? Quando nós temos vários verbos, o núcleo meio que se perde. Ou seja, eu tenho duas ou mais ações. Nesse caso, eu não posso chamar mais de período simples, eu tenho que chamar de período composto. Guarda só isso por enquanto, para a gente evoluir para a próxima etapa. No período composto, agora que vai ser. A gente tem que analisar, tá? Porque é o seguinte, essa brincadeira que a gente fez até agora é para cada verbo. Então, se eu tiver dois verbos, eu tenho que fazer duas análises. Se eu tenho três verbos, tem que fazer três análises. Não adianta, tá? Essa brincadeira... Poiter, mas quer dizer que eu sempre vou ter dois sujeitos, eu vou ter que fazer duas... Calma. A gente vai chegar lá. Respira um pouquinho e vem comigo. O que você tem que entender? Na sua prova, quando cair, só vai cair no máximo duas orações juntas, tá? Para você entender isso e nunca mais errar na tua vida, o que eles vão fazer? Eles adoram isso. Eles vão pegar todo o contexto da frase e vão separar ou não as duas orações, mas você vai aprender a fazer isso, então se aparecer ou não, você vai saber fazer. Só que, o que você tem que entender? Você tem que sempre conseguir separar as duas orações. Só que para eu ter duas orações, eu preciso ter dois verbos. Por isso que eu falei, sempre começa pelo verbo, sempre começa pelo verbo. Porque agora você vai olhar para as frases e falar, opa, tem dois verbos. Você já vai matar a questão e já vai acertar. Então, por que isso? Porque sempre vai ter um lugar onde você vai conseguir separar em duas frases, tá? E aí, qual que é a grande brincadeira do negócio aqui? Para você nunca errar a questão desse tipo de coisa. É comparar as duas. É comparar e ver quais são ali, se elas são realmente... Uma é mais importante do que a outra. Importante para quem? Importante para quê? Para você compreender o que está sendo escrito. Se elas realmente são independentes. Ou se de repente uma vai depender da outra. Porque se não tiver a outra, olha, não dá para entender absolutamente nada.
Heitor, dá. E você vai entender essa lógica e vai ficar super claro na cabeça. Só que se você não entendeu nada até aqui, você concorda comigo que você vai ter dificuldade? Mas por isso que eu falei, etapa por etapa, etapa por etapa. Então, essa é a última ponta do iceberg, tá? Na análise sintática. Então, respire e vem comigo. Nas frases que a gente vai comparar, a gente pode, de repente, ter uma frase que o contexto é perfeito, a gente entende, e a outra também, tá? Obviamente que vai indicar outra coisa, porque senão não estaria escrito ali, né? Mas assim, você lê as duas, você entende os dois contextos, e legal. Quando isso acontecer, a gente vai chamar esse período composto de por coordenação, tá? Por coordenação, porque cada uma é independente, cada uma consegue ali se autogerir, você entende o contexto delas, estão todas ali bonitinhas. Agora, pode ser o período composto por subordinação. O que é algo subordinado? Período composto por subordinação, quando uma depende da outra para você ser compreendido. Tá? Subordinado, está abaixo de. Então, uma delas vai ser muito mais relevante do que a outra. Você vai ver os exemplos, você vai entender tudo. Veja, quando a gente fala em período composto, dá um passinho para trás. Período composto eu tenho pelo menos dois verbos, tá bom? Só não vamos esquecer disso. Heitor, traz o exemplo que eu tô aqui já gritando. Calma. Trazer uma frase aqui representando um grande amigo meu. Ó. Leonardo pratica esportes e estuda filosofia. Respira e vamos comigo. Vamos lá. Verbos. Agora é você. Pratica um verbo legal. E o outro. Se eu estou falando de período composto, tem pelo menos dois. Estuda. Então, nesse caso, tanto pratica quanto estuda são dois verbos. Então, vamos lá. Em algum lugar, você tem que cortar a frase para separar em duas. Então, vamos começar lendo devagar a frase. Vamos entender. Leonardo pratica esportes. Opa, ideia compreendi. Se eu viro para você e falo, Leonardo pratica esportes, o que você entende? Que ele faz tem o hábito de fazer exercícios. Beleza, tá feito. É isso que você tem que fazer, tá? Tá feito. Corta ali a frase. E estuda filosofia. Veja, o corte foi antes do E, tá? Você vai entender depois que esse E tem alguma relevância que você vai entender depois. Mas eu acho que você já até percebeu, né? O E, na matemática, lembra quando a gente adiciona duas coisas? 2 mais 4, tanto 2 quanto 4 são relevantes, por isso são importantes. Se eu viro para você e falo, estuda filosofia, você entende o que ele faz? Sim, estuda. Estuda o quê? Filosofia. Você entende a ideia. E concorda comigo que são ideias que são independentes. Então, ele pratica esporte, o outro estuda filosofia. As duas são relevantes, elas são autônomas, são completas. Então, você entende as duas ideias. Legal? Não tivemos nenhum problema. E na subordinação? Quero que você passe no concurso. Olha esse exemplo. Quais são os verbos? Quero. Eu quero, tu queres, ele quer. Ok? E passe. Eu passo, tu passa, ele passa. Legal? Quero que você passe. Aonde está a separação? Quero, corta. Então, sempre que eu tiver duas, eu tenho que cortar? Tem, em algum lugar. Quero, corta, que você passe em um concurso. Se eu vir para você e falo, quero que você passe num concurso. Desculpa, se eu vir para você e falo, que você passe no concurso. É aqui que está o corte. Eu não sei se eu falei correto, mas quero, corte, que você passe no concurso. Se eu vir para você e falo, que você passe no concurso. Ok, tudo bem. E agora eu viro para você e falo, quero. O que você vai dizer? Não entendi, Heitor. Quer o quê? Você quer alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Você vira só. Você não sabe nada da frase. Vira para você e fala, quero. Pode ser muita coisa, né? É até estranho. Portanto, pessoal, só o quero não dá ideia de nada, tá? Ou seja, você concorda comigo que ela está subordinada à frase seguinte? A frase seguinte ela é muito mais importante. Tá falando que você quer que passe no concurso e tudo mais. Tá vendo? O Brasil, que é um belo país,
possui vegetação exuberante. Vamos lá. O Brasil, que é um belo país, vamos cortar. O verbo está sempre por uma frase, o outro verbo tem que estar na outra, senão não tem motivo de cortar. Cortei. Possui vegetação exuberante. Legal. Se eu viro para você, possui vegetação exuberante. Você fala, ok, eu até compreendo que talvez seja falando de alguma natureza, mas eu não sei de que país é. E eu viro para você e falo, o Brasil, que é um lindo país, que é um belo país, você fala, ok, mas por que você está falando isso? Qual a relevância? Ou seja, uma depende da outra para entender, tá? Quando José entrou na sala, Manuel saiu. Então, uma foi consequência da outra. Ou seja, sem entender que José entrou na sala, você nunca entender que Manuel saiu. Tá vendo? Quando eu tenho dois verbos, eu vou precisar uma da outra. Então, nessas que são subordinadas, para você entender o contexto delas, a gente chama de subordinação. Anota no seu caderno. Elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Tá bom? E vamos lá. Respira. Dentro das coordenadas. Por coordenação, elas são independentes. A gente já conversou sobre isso. Você vai fazer uma separação ainda, tá? Pequena, simples, fácil, não se assuste. Em assindética e sindética. Dica, master para você. O assindética. Quando uma palavrinha começa com A, geralmente pode indicar não, tá? Então, assindética. Algo sindético é algo que tenha conjunção. Não sei se você sabe. A gente já aprendeu o que é conjunção, aquelas palavras que indicam ligação, lá na morfologia. Lembra? Tá, legal. Você vai olhar para sua frase que ela é independente. Você já chegou até aqui e fez toda essa análise. Você já sabe que ela é uma oração independente, né? Que são duas orações independentes. Se ela não tiver nenhuma conjunção, nenhuma palavrinha que indica, porque eu preciso ligar as frases. Veja, são duas frases em uma. Na verdade, né? Duas orações ali e tudo mais. Agora, como é que eu faço a ligação, Heitor, sem a conjunção? Calma, respira. Agora, se não tiver nenhuma palavra, você vai chamar de assindética. A é não, então assindética, não conjunção. Não possui conjunção para fazer a ligação entre as frases. Não possui, tá tranquilo. Ó. Fui à aula, vírgula, voltei cedo. Como é que eu uni as frases? Fui à aula e voltei cedo. Tem alguma palavrinha ali indicando uma conjunção entre elas para unir as frases? Não tem. Vamos lá? Geralmente nas assindéticas nós temos vírgula. Então a indicação da vírgula geralmente indica uma assindética. Deu para entender? Eu preciso de alguma coisa para ligar, se eu não tenho uma conjunção, que é geralmente o que se usa, tá? Então você tem a vírgula, assindética. Matou? Então, e a assindética? Tem que ter conjunção, tá? E aí, pessoal, pode ter várias palavras. Só que é o seguinte, não vamos esquecer, hein? As duas têm que ter a mesma importância, que a gente está falando de coordenação, tá? Ou seja, vai ter que ligar. Quais são aquelas palavrinhas que vão indicar igualdade entre elas? E, mas, ora, portanto, pois, tá? Fui à aula e voltei cedo. Olha que legal. E claro, cada uma delas tem as mesmas classificações das conjunções lá de trás. Então, adjetiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Isso vai se repetir. Então, fica descansado. Mas, fui à aula e voltei cedo. Não vou fazer de novo análise sintática, você já entendeu. Mas, fui é um verbo, voltei é outro verbo. Separa. Fui à aula, corta, é outra oração. E voltei cedo. Essa é a segunda oração. Legal. O E tá ligando as duas orações. Até aqui, tranquilo? Legal. As duas são relevantes? São relevantes. Uma é mais importante que a outra para o contexto? Não, as duas são, então, legal. O E está dando essa ideia de igualdade. Está adicionando as informações. Pega uma informação, adiciona outra. Portanto, a gente vai chamá-la de essas orações, oração do período composto por coordenação no modo sindético. Por que sindético? Porque dessa vez eu estou usando uma palavrinha que indica uma ligação. Indicação entre elas, ligação entre elas, logo uma conjunção.
Pois é, você vê que coisa? Então, e na subordinação? E acabou a aula, tá? Fica descansado. Então, na subordinação, uma vai depender da outra. Lembra que eu já te falei as três, né? Vamos lá. Substantiva, só pode ter 6 classificações. Vou aqui falar para vocês. Subjetiva, conjunções que e se, sempre vai ter isso. Objetiva direta, obviamente preciso ter um objeto direto, ou seja, sem a preposição. Objetiva indireta, ou seja, objeto indireto, tá? Vai ter proposição, obviamente. Predicativa, quando eu estou me referindo ao predicativo do sujeito. E completiva nominal, para complemento nominal, tá? E, além disso, quando eu tenho aquele meu aposto. Geralmente, pessoal, substantivas também têm indicação da palavrinha isso. Então, fique atento a isso. Só isso. E nas adjetivas? Adjetivas a gente pode chamar de restritiva ou explicativa, tá? Ou seja, restritiva elas são essenciais ou as explicativas, sempre isolado por vírgula. Ah, então quando tem aquelas vírgulas ali, a gente viu lá atrás. Pois é, já te dei o exemplo disso, tá? Se você retira, ela não tem a relevância, tá? Se você tira essa parte da explicativa. Além disso, as adverbiais, que é onde geralmente tem aqui todas. 9 classificações. Mas, olha, aí então eu vou ter que decorar de novo, são os mesmos dos advérbios. Então não tem, né? Tá vendo que sempre repete? Causal comparativo é condicional, lembra que eu falei do if em inglês? Então, concessivo, consecutivo, conformativo, final, proporcional e temporal. Desde que estudo, minha vida melhorou, tá? A principal, para você entender, é a segunda parte, minha vida melhorou. E o outra, oração por subordinação adverbial. E ainda, por causa da expressão desde que estudo, você ainda classifica como temporal, porque está indicando o tempo que você estuda, desde que estudo. Tá? Ou seja, essa primeira oração, na verdade, ela é dependente, é subordinada da segunda. Minha vida melhorou. Bacana? Você acabou de ver toda a parte da sintaxe. Então, pessoal, a gente já matou toda a morfologia e agora já matou toda a sintaxe. Viu? Não tem segredo. Agora, para você entender sintaxe, tem que entender toda a caminhada. Aproveita que você está no online e você pode ir vendo as etapas, estuda, analisa. Eu coloquei um monte de exemplo. Vai passo a passo, passo a passo e você vai chegar lá. Legal, pessoal? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Não esqueça de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Qualquer dúvida? Meu WhatsApp está aqui, ele é aberto. Pode falar comigo, o link está na descrição deste vídeo. Obrigado, tá? De coração por ter assistido mais essa aula. Boa sorte na sua prova, hein? Mantenha o foco, vai dar tudo certo. É assim que a gente conquista as coisas, hein? É não desistindo, indo atrás, estudando aquilo que o pessoal desiste no meio do caminho, tá? Esse é o grande segredo. Se você fizer isso, você vai atingir esse e muito mais outros sonhos que você ainda nem sabe, tá bom? Obrigado e bons estudos para você e até o próximo vídeo.